Começamos então a nossa aula de número 2 de Evangelhos. Eu quero primeiramente agradecer cada um de vocês por estarem aqui ao vivo, né, e a cores com a gente. Não é fácil tirar um dia da semana para se dedicar à teologia, mas é a única maneira que a gente consegue crescer, tanto na graça como no conhecimento. A gente vai precisar fazer, de fato, esse sacrifício, que não é sacrifício, mas é uma imersão no nosso aprendizado. A aula de hoje é sobre evangelhos. E nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre os evangelhos, focando mais especificamente no Evangelho de Mateus. Nós sabemos, estudamos na aula passada, que Mateus ele não é o primeiro dos evangelistas a publicar. O primeiro dos evangelistas a publicar é o evangelista Marcos, mas a Bíblia ela não está organizada por ordem cronológica. A Bíblia está organizada por uma outra ordem de assuntos. E coube o livro de Mateus inaugurar o cânon do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27 livros, o primeiro livro que nós iniciamos a nossa jornada aqui é o livro, ou melhor, o Evangelho, a biografia de Mateus. E eu quero começar lendo com vocês esse texto, esse versículo. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, os magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, todos os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais das cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o seu povo. Mateus capítulo 2, versículos 1 a versículo 6. O que é narrado através do evangelista Mateus no capítulo 2, de 1 a 6, é o nascimento de Cristo. Agora, interessante, vou trazer um fato aqui da astronomia. Não é astrologia, tá? É astronomia. A ciência dos astros, das estrelas, dos planetas. Naquela época, os astrólogos, eles estudavam um alinhamento de planetas, de estrelas, que só era obtido quando um rei, um grande líder, nascesse. Nos tempos de Jesus, esse foi o primeiro sinal, esse alinhamento de estrelas. Também no tempo de Moisés, aconteceu a mesma coisa. Houve um alinhamento, por isso que Faraó, ele mandou matar todos os meninos. As meninas não, mas os meninos, Faraó mandou dar cabo da vida deles, porque ele estava sentindo a sua
dinastia, o seu poder ameaçado. Da mesma maneira, Herodes ele vai fazer quando o nosso Senhor ele nasce. Quando o nosso Senhor nasce, ele manda matar todos os meninos. Há uma grande matança. Até Maria com José tiveram que fugir para Nazaré, porque a profecia dizia que era em Belém. E eles foram para a cidade de Belém, eles foram para a cidade de Davi, procurando matar o nosso Senhor antes mesmo de crescer. Então a vida de Jesus, logo no seu início, é uma vida não muito confortável, berço de ouro. Não. É uma vida de fuga. É uma vida onde ele precisava fugir para não morrer antes mesmo de cumprir a sua missão. O que aconteceu com Moisés lá no Egito, onde Joquebede consegue escondê-lo durante 3 meses e depois ela tem que cedê-lo para que a filha de Faraó continue a sua criação. Obviamente era um plano de Deus. Da mesma maneira vai acontecer em Belém com Jesus. O Salvador nasceu. Herodes não entendeu que o reino de Jesus é diferente do nosso reino terreno aqui na terra. É diferente, né? Pode falar, Jean. Ele foi direcionado através de magos, né? Matar todas as crianças, né? Isso, por causa justamente da profecia dos astrônomos. Os astrônomos, que eram os sábios daquela época, eles viram 9 meses antes um alinhamento que só é característico quando um rei nasce. E aí nasceu Moisés, teve esse alinhamento de planetas, de estrelas. E, consequentemente, também, após o nascimento de Jesus, vai haver esse mesmo alinhamento. Então, há uma profecia para Belém, mas os magos eles não estão sabendo apenas da profecia, mas também das previsões dos astrônomos. E, principalmente, o Herodes, que tinha muito a se preocupar, porque achava que o reino de Jesus ele era um reino físico. Ele iria tomar o poder na mão grande. E o Senhor Jesus, ele disse, o meu reino não é desse mundo. Eu nunca aspirei um poder político. Eu nunca aspirei um poder que fosse tirar o Herodes do seu trono. Na realidade, o cristianismo ele não bate de frente com o imperialismo romano, com a política da época. Ao contrário, o cristianismo ou o judaísmo, ele iria, de fato, reconhecer todas as leis que o império colocasse, desde que não fossem abusos, né? Porque houveram muitos abusos ali, muita perseguição no Império Romano. Mas o cristianismo, de maneira nenhuma, iria se levantar contra o império. De maneira nenhuma, o cristianismo iria fazer frente às leis ditatoriais da época. Até aqui tudo bem, turma? Dúvidas? Vamos falar um pouco sobre a data do livro de Mateus. Provavelmente, o Evangelho de Mateus, ou São Mateus, como algumas pessoas gostam de falar, né? Evangelho de São Mateus. Tem algum problema nisso? Problema nenhum. Não precisa falar São Mateus ou Mateus, é só uma questão aí de tratamento. Não há problema nenhum nós tratarmos Mateus como Mateus ou Mateus como São Mateus. Não há essa
obrigatoriedade, mas é interessante a sua data de 50 a 75. Por que uma data tão extensa, né? Pelo menos 25 anos? Porque nós não conseguimos precisar as datas bíblicas. Então a gente fica muito pelas datas dos imperadores que estavam na dinastia da época. Então, essa data da escrita, essa data da publicação, ela vai, Mateus, aproximadamente do ano 50 depois de Cristo, portanto, 20 anos depois da sua morte, até aproximadamente 75 depois de Cristo. Essa é a data do Evangelho de Mateus. Falando sobre a autoria, Mateus, o apóstolo, ele foi um antigo cobrador de impostos. Pouco se sabe sobre ele, além do seu nome, que nós conhecemos mais, né? O Mateus, e também a sua ocupação, que é cobrador de impostos. Então nós não temos... Oi? Tô te ouvindo. Pode continuar. Tá chegando bem aí? Não, se vocês conseguirem abrir a câmera... Abre a câmera aí. Tem um ícone embaixo aí que você abre a câmera. Aí a gente consegue se ver. Eu tô vendo a Jaqueline, tô vendo o Jean. Aperta na tela que vai aparecer o ícone embaixo. Você clica no... Na câmerazinha de vídeo. Desligou o microfone. É do lado. É esse desenho de uma filmadora, isso. No início, a gente apanha um pouquinho, depois a gente vai pegando o jeito. Aí você, Maicon, e você, Suelen, coloca o nome lá no chat. Também tem um íconezinho aí. Tem até o número 2 aí escrito nesse ícone. Você vai lá no chat que tá o número 2 e escreve o seu nome completo e também o nome completo da Suelen. Ou vice-versa. A Suelen bota o nome completo dela e também coloca o do Maicon, que é a nossa chamada lá no chat, tá bom? Então o que nós sabemos de Mateus é que ele era um cobrador de impostos. A gente não vai saber muito sobre ele, mas sabemos, né, que ele é um publicano. E como publicano, naquela época ele não era muito bem visto. Todo publicano, ou a grande parte dele, a maioria dele, eram pessoas corruptas. Próprio Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, Zaqueu também era um publicano, ele disse, Jesus disse para ele, hoje me convém pousar na sua casa. E Zaqueu disse para Jesus assim, olha, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu quero devolver quadruplicado. O cobrador de impostos, ele tinha esse estigma, ele tinha essa impressão de uma má fama, de alguém que explorava, alguém que de verdade não era bem visto pela sociedade, talvez pelos desvios, talvez pelos roubos, não era uma categoria muito bem vista. E Mateus era sim um publicano, um cobrador de impostos, mas que se transformou em um dos apóstolos de Jesus. Vamos falar um pouquinho
sobre o conteúdo desse nosso primeiro livro dos evangelhos. Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, mostrando como o Messias prometido, desde a antiguidade, mostrando o Messias prometido desde a antiguidade. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que Mateus ele vai escrever para um público-alvo, para uma audiência. Cada um dos evangelistas vai escrever para alguém. Marcos vai escrever para alguém. Na aula que vem a gente vai falar sobre Marcos. Lucas vai escrever para alguém. Daqui 2 semanas a gente vai falar sobre Lucas. João vai escrever para alguém. Cada um dos evangelistas tem o seu público-alvo. Mateus escreve para os judeus. Os judeus eram o público-alvo de Mateus. Mateus escreve para os judeus e ele precisa falar numa linguagem que os judeus vão lhe entender. Pareceu, Maico? Tá bonito, hein? Agora tô te vendo. Agora tô te vendo. É isso mesmo, legal. Pegaram o jeito. Pegaram o jeito. Ah, tô te vendo, Suelen. Boa noite. Agora tô vendo vocês. Legal. Aí é diferente do nosso, né? A gente não sabe mexer nessa tecnologia. A gente não sabe mexer nessa tecnologia diferente do nosso. Bastante avançado. Mas é aos poucos. A aula online é aos poucos. A gente vai aprendendo a plataforma, aprende como liga a câmera, aprende como liga o microfone, como pergunta. Daqui a pouco vai lá no chat, coloca o nome completo lá para chamada, onde tem o númerozinho 2 aí. É só ir lá na palavrinha chat, deve abrir uma janela para vocês. Aí é só escrever lá o nome completo, que já é chamada. E assim a gente vai tendo interatividade toda quinta-feira, 7h30 da noite. Voltando para o slide, a ação sobrenatural do Espírito Santo ganha um destaque particular no Evangelho segundo Mateus, aparecendo amplamente em cada fase do ministério de Jesus. Então Jesus estava no desenvolvimento do seu ministério. O que nós temos sobre a vida de Jesus? Nós temos um pouco da infância dele. Primeiro a gente tem a narrativa do nascimento, aí não se fala mais de Jesus até os 12 anos, há um silêncio bíblico. Por que a Bíblia não fala sobre a infância de Jesus até os 12 anos? Porque ele foi uma criança absolutamente normal. Essa história que a igreja romana diz, que Jesus, quando era criança, pegava, juntava assim um montinho de barro, soprava e virava uma pombinha. Isso aí não existe, isso aí é mito. Jesus, ele foi uma criança normal, igual o filho da Sueli, igual o filho do Michael aí que tá aparecendo na câmera. Qual que é o nome dele, Sueli? Igual Samuel. Jesus foi uma criança até os 12 anos, normal, igual Samuel. Brincou das brincadeiras que tinha na época lá. Se tinha pipa, empinou pipa. Se tinha bolinha de gude, jogou gude. Se tinha pique-esconde, jogou. Jesus foi uma criança até os 12 anos absolutamente normal. Ele não era um alienígena. Ele tinha a sua humanidade. A gente vai ver melhor
a humanidade de Cristo quando a gente chegar em Cristologia. Porque em Cristologia eu vou querer falar com vocês de maneira mais específica sobre a humanidade do Cristo. Agora, é importante também nós entendermos que Mateus vai falar depois dos 12 anos. Quando Jesus vai viajar com a família para a festa e ele se perde, vai para a sinagoga e ele fica lá um tempão debatendo a lei com os sábios. Então, aos 12 anos, nós temos mais um flash da vida de Jesus. Mas o seu ministério, verdadeiramente, que o Mateus ele vai focar aqui no seu conteúdo, ele começa de fato com os seus 30 anos. Então, o que nós temos de maneira densa sobre a história do Cristo é a partir dos seus 30 anos. Porque a partir de 30 anos, o Senhor Jesus começa a pregar o arrependimento, iniciado aí por João Batista. O Senhor Jesus, ele começa a falar de salvação. O Senhor Jesus, ele começa a curar cego, mudo, surdo. Então, o ministério de Cristo é narrado em Mateus a partir dos 30 anos. Porque os 30 anos era a idade adulta da comunidade judaica. Alguém só era considerado um adulto se tivesse feito 30 anos. Antes dos 30 anos ainda não era um adulto. Por isso que Jesus vai se batizar, né? Para nós até tarde. Caramba, Jesus se batizou só com 30 anos. Porque era a vida adulta, né? Ele se tornou um adulto com os seus 30 anos de idade. Então a comunidade judaica o integrava assim. Hoje aqui no Brasil é com 18 anos. Com 18 anos você já é considerado um adulto, né? Já pode votar, já pode até ser preso. A maior idade penal é 18 ainda hoje. Então, aqui no Brasil é com 18. Tem países que é com 21. Tem países que é com 14, 16. Lá, na época de Cristo, era com os seus 30 anos. Quando se utiliza do termo Filho de Deus, o Evangelho de Mateus confere a Jesus uma relação direta de mediador. Então, quando Mateus vai usar o termo Filho de Deus, vai dizer para nós que só existe um mediador entre Deus e os homens. Não existe Fátima, não existe Maria, não existe Tonhão, não existe Pedrão. Só há um mediador entre Deus e os homens. Esses dias eu li num para-choque de um caminhão: peça para a mãe pedir para o filho pedir para o pai. Eu achei muito burocrático. Nós não precisamos pedir para a mãe, nós podemos pedir para Deus diretamente, através do nome de Jesus. E ele vai nos ouvir, ele vai nos responder, ele vai nos abençoar. Deus não é um político. Fala com aquele, fala com aquela, fala ali, fala lá. Não. Jesus, ele não burocratiza. Jesus, ele simplifica. Ele é o Filho de Deus. Jesus é representado como Senhor da igreja. A nova comunidade separada para viver a ética do reino de Deus. Professor Eduardo, qual é a ética do reino de Deus? A ética do reino de Deus, ela é diferente da ética do judaísmo. A ética do judaísmo é olho por olho, dente por dente. A ética do judaísmo é que se alguém te fez sofrer, essa pessoa tem que sofrer também. A ética do judaísmo é bateu, levou. Vento que venta lá, venta cá.
Mas a ética do reino de Deus, ela é totalmente diferente. Jesus, ele diz que a nova ética, a ética do cristianismo, a ética do reino, é que se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém te humilhar, apenas coloque diante de Deus, porque os humilhados serão exaltados. A nossa ética do reino, ela não é uma ética de justiça própria. Porque muitas vezes, como cristão, a gente acredita que a nossa vida é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só milagre, só bênção. E não é assim. Esse evangelho triunfalista que nos venderam é uma grande farsa. O cristão também passa por momentos de dificuldade. O cristão também passa por momentos de luta. Coisas boas acontecem com gente boa. Hoje mesmo eu estava na igreja conversando com o pastor Marquinho e ele falou isso para mim. Coisas ruins acontecem com gente boa. É verdade. Imprevistos acontecem. Porque a Bíblia diz que o sol e a chuva é tanto para os justos como também para os injustos. Tem gente que acha que nada pode dar errado, já que ela é de Jesus. Várias coisas já deram errado na minha vida, mesmo eu caminhando com Cristo. Mesmo você caminhando com Cristo, teve uma fase que você ficou desempregado, teve uma fase que você ficou doente. Eu mesmo, essa semana eu fiquei doente de cama. Fazia tempo, que eu não ficava com virose de cama. Eu nem me lembrava a última vez que eu tive uma virose para ficar arriado de cama. E eu fiquei sábado, domingo e segunda-feira que eu fui levantar com sacrifício, com dor no corpo, porque foram dias maus na vida do crente. Não é uma questão, se está acontecendo isso é porque você está em pecado. Não! Essa não é a ética do reino de Deus. Jesus é representado aqui para a sua igreja numa nova comunidade, numa nova ética. E nós precisamos ter exatamente essa ideia de que a igreja é uma comunidade de fé, é uma comunidade de amor, aonde todos dependem do mesmo Deus e aonde todos se chamam de irmãos, porque todos se autoajudam. Pelo menos teoricamente, a ética do reino deveria ser assim. Todos deveriam se ajudar. Ô Maicon, o que você está precisando? Ô Suelen, posso te ajudar em quê? Ô Jean, tá faltando alguma coisa? Ô Jaqueline, o que eu posso fazer para amenizar? Isso é a ética do reino. Isso é a ética da comunidade cristã. Estamos perdendo isso? Estamos. Mas nós não podemos permitir que o amor se esfrie na nossa vida. A Bíblia diz, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O meu amor, ele não pode esfriar. Eu preciso continuar na caminhada de fé, sabendo que Deus, ele é fiel. Sabendo que eu tenho irmãos que estão orando por mim. Sabendo que existem pessoas que dependem da minha oração. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, eu vou na igreja para ser abençoado. Não, nós já somos abençoados. Nós vamos à igreja para ter comunhão no momento do ajuntamento, uns com os outros, para trocarmos experiências, para pedirmos oração. Nós vamos à igreja não para Deus nos abençoar. Abençoado você já é. Então entenda que a igreja é uma comunidade de amor e que nós precisamos voltar à ética do reino. Voltando para o slide,
Foi por intermédio dele que Jesus foi concebido no ventre de Maria. Foi também por meio dele que o Messias foi levado ao deserto para ser tentado. Anteriormente ao início do seu ministério, o seu poder preparou para curar e expulsar os demônios. Então, o Espírito Santo, ele conduz toda a obra de Cristo. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. Se eu perguntar para vocês aí, quem é que gosta de ser tentado? Ninguém. Quem é que gosta de dias maus? Ninguém. Quem é que gosta de provações? Ninguém. Mas não existe nenhuma tentação maior da qual nós possamos suportar. Maior é Deus. A nossa confiança ela tem que estar em Deus. A nossa fé ela tem que estar no Cristo. Nós devemos viver a palavra. Nós devemos acreditar até as últimas consequências que Deus ele pode mudar esse quadro, que Deus ele pode mudar diagnósticos. Essa é a percepção da fé em Deus, do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida e do Espírito Santo nos guiando, assim como guiou Jesus até o deserto, e quando ele voltou do deserto, ele voltou ainda mais forte depois das tentações. Alguma dúvida, gente, sobre a ética do reino? Que é diferente da ética da religião? Dúvidas? Quem tiver dúvida pode abrir o microfone aí e falar. Nenhuma dúvida? Então o professor está explicando certinho, né? Mesmo que remotamente, mesmo que em outra cidade, a Jaqueline está fazendo assim, ó. Mesmo que em outra cidade o professor está se empenhando. Vamos fazer um recorte, vamos fazer um esboço do livro de Mateus. No capítulo 1, do versículo 1 até o 17, nós temos a genealogia de Jesus. O que é a genealogia? É aquela árvore que quando crianças fizemos lá na escola e a professora pediu para colocar o nome dos pais, dos avós, maternos, paternos, tataravó, tataravô, mãe do meu avô, mãe do meu pai, mãe da mãe da mãe da mãe da mãe, pai do pai do pai do pai. É aquela árvore genealógica. A genealogia em Mateus, ela é muito importante para mostrar para os judeus, lembrando que Mateus escrevia para os judeus. A genealogia ela é muito importante em Mateus para mostrar que Jesus ele era um judeu. Ele era da linhagem de Davi. E aí você vai ver na genealogia nomes como Boaz, nomes como Raabe, nomes como Davi, vários nomes da tribo de Judá que o Senhor Jesus pertenceu. São os seus antepassados. É a prova de que Jesus ele tinha, um sangue de uma tribo que os judeus gostavam muito, uma tribo selecionada, digamos assim. O segundo recorte é do capítulo 1 até o capítulo 25, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, eu falei no início da aula, se a Suelen e o Maicon não pegaram o iniciozinho, tá gravado, depois eu vou mandar o link para vocês lá no nosso grupo de aluno, vocês vão poder clicar e vão poder rever essa aula novamente, inclusive o nosso iniciozinho. O nascimento de Jesus foi conturbado, Herodes mandando matar todos os meninos,
A família de Jesus tendo que correr com ele para Nazaré. Nazaré não era um lugar muito bom, não. Pensa num lugar hoje no Rio de Janeiro assim, que você não gostaria de morar. Nazaré. Nazaré era um lugar assim naquela época. Tanto é que quando Filipe vai pregar para o eunuco diz para Filipe assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como se falasse assim: pode vir alguma coisa boa da Pavuna? Pode vir alguma coisa boa de Magalhães Bastos? Pode vir alguma coisa boa do Complexo do Alemão? Do Complexo da Maré? Mais ou menos isso. A conotação é mais ou menos essa. Nazaré não era um lugar muito bacana. E Jesus ele teve que fugir para lá e passar vários anos em Nazaré. Crescer em Nazaré. Tamanha perseguição. E se Herodes colocasse as mãos em Jesus, Jesus iria, logo criança, morrer. Logo criança ser poldado. Do capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, nós temos a visitação ao menino Jesus. É o que o Jean também comentou aí na sua participação. Os magos que levaram presentes não foram de mãos vazias. Um levou ouro, o outro levou incenso e o outro levou mirra, que era um dos perfumes mais caros da época. Se hoje a gente tem um perfume importado aí francês, que um vidrinho bem pequenininho é mais de R$1.000, na época era a mirra. A mirra era um unguento que era muito caro na época e os magos levam esse presente para o nosso Senhor. No capítulo 2, do 13 ao 16, nós temos a fuga para o Egito. Também ali, aquele desespero, aquela tensão, e eles vão precisar descer o Egito para que depois repousem em segurança em Nazaré. No capítulo 2, do 17 ao 18, a matança dos inocentes. Crianças que não tiveram oportunidade de crescer. Algumas parteiras fizeram um serviço sujo no ventre. Quando iam dar à luz, as mães, a parteira via que era criança, deixava a criança morrer. Tamanha crueldade, mas também sob a pressão ali dos imperadores da época. E do 19 ao 23, nós temos a volta do Egito. Eles retornam do Egito e agora sim eles estão rumo a Nazaré. Já no capítulo 3 de Mateus, tudo isso aqui é Mateus. Do 1 ao 10, nós temos a narrativa do batismo do Senhor Jesus. Agora que interessante, né? Por que foi necessário Jesus se batizar? Ele não era o Filho de Deus? Ele já não era selado pelo Espírito Santo? Gente, tudo isso é o exemplo. Eu não posso dizer para alguém fazer algo sem que antes eu tenha feito. Jesus ele se batiza como exemplo, porque o batismo é um ato simbólico para a entrada na igreja. Então, o sepultamento da velha criatura, quando descemos as águas, e a ressurreição da nova criatura, quando voltamos, isso é simbólico. Batismo nas águas é um simbolismo. Jesus também ele passa por esse rito. Temos ainda, no capítulo 3, 11 e 12, o testemunho de João, porque os discípulos de João não estavam entendendo bem quem era Jesus, e João apontava sempre para o Cristo. João dizia:
Eu vos batizo com água, mas virá alguém que batizará vocês com água e com fogo. Fogo do Espírito Santo. E no capítulo 4, nós temos sim a tentação de Cristo. Jesus ele foi ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Até gostaria de ler essa parte na apostila com vocês. Se você tem a sua apostila aí, abre lá na página de número 7. Ou melhor, número 6. Página 6 da sua apostila. No finalzinho, capítulo 4. A tentação de Jesus no deserto. Aqui é interessante perceber, tô lendo na apostila, tá? Finalzinho da página 6. Os motivos que levaram o autor a relatar esse acontecimento. Primeiro, demonstrar a conduta exemplar do líder, que sabe que tem e para onde vai. Jesus resistiu mal, permanecendo puro, mesmo em meio à tentação de um líder. Pode ter cicatrizes, mas nunca feridas abertas. Jesus, ele foi tentado pelo diabo e ele venceu no deserto. Esse é o exemplo que eu tenho de um maior líder. Um líder, ele pode ter cicatrizes, mas ele não tem feridas abertas, porque o próprio Espírito o encarrega de curar essas feridas que foram abertas. Ainda na página 6, as provações são um padrão de que Deus, um padrão de Deus, melhor dizendo, ela sempre vem após um período de exaltação e tem um propósito na vida cristã. Há 3 coisas que nós precisamos saber e aprender sobre a provação. Primeira, o diabo pode não te destruir, mas ele vai fazer de tudo para te deixar mais lento e te distrair. Ele é paciente, ele não tem pressa, e nós devemos romper com a nossa vontade imediatista e resistir às investidas do maligno, investir as investidas do diabo. Tem que anotar isso, Jean? Tô na apostila, tá na página 6. O diabo pode te destruir, mas ele vai fazer de tudo para te deixar mais lento e para te distrair. É o último parágrafo da página 6. Por isso que eu tô correndo, porque tá escrito aí na apostila. Gente, a provação ela vem nos momentos que nós menos estamos esperando, tá? Você pode estar vivendo um mar de rosas, trabalhando, ganhando dinheiro, sua vida bem, estabilizada, mas você acha que Satanás ele tira férias? Ah, Satanás está de férias. Não. Satanás ele está sempre preparando algo como um estrategista para nos derrubar. O ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. E Satanás é o pai dos ladrões. Porque quando tudo está bem na nossa vida, se levanta uma provação para te deixar mal, para te deixar caído, para te deixar prostrado. Mas, meu irmão, é nesse pior momento de provação que você vai pegar impulso e que você vai subir cada vez mais alto. Nós não temos que negociar a nossa fé. Nós não temos que abrir concessões. A tentação vem, da mesma maneira que se levanta, vai ter que cair em nome de Jesus. Agora, lá na página 7, na apostila, leia comigo lá, 2. A provação destrói o nosso sentimento
de alto privilégio, ensinando-nos a tão necessária humildade. Lembra do espinho da carne de Paulo? Quando Paulo falava do espinho na sua carne, que é um mistério, a gente não sabe o que é de fato, mas o que a Bíblia está falando aí é que a provação ela vem através desse sentimento para te tirar todo e qualquer alto privilégio. Às vezes a gente se acha privilegiados, filhos de Deus, especiais, melhores do que alguém, e nós não somos. Nós não somos melhores do que ninguém. Então vem uma luta sim, vem uma provação sim, para te ensinar como é importante a gente ser humilde. Deus ele dá graça aos humildes, mas ao soberbo ele rejeita. Eu já tive problemas na minha vida de relacionamento com muitas pessoas que não foram humildes. Você também já deve ter tido isso. Mas depois, passam-se alguns meses, alguns anos, olha para a tua vida, o que Deus fez por você, e olha para a vida do orgulhoso. Vê onde ele está. Continue sendo humilde. Continue fazendo tudo para Deus. Tudo que você puder fazer para Deus, faça o seu melhor. E ao próximo também. Até para gente que não merece. Tem umas pessoas que não merecem, mas a gente também vai fazer o nosso melhor. Em terceiro lugar, a provação também fortifica a fé dos cristãos, servindo como fogo que tempera o metal. Então, muitas vezes, você e eu passamos por uma provação para nos fortalecer. Talvez você está meio barro, meio tijolo. Talvez você está mais para lá do que para cá, pensando em desistir, pensando em desanimar, pensando em largar tudo. Meu amigo, meu irmão, essas provações elas vêm e elas vão, porque maior é Deus. Nós precisamos entrar nas batalhas e acreditar que Deus é maior do que qualquer tipo de tentação, de provação. Você vê que não é nem o lugar, né? Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. É o lugar? Não é o lugar. Você vê que é a condição. A mesma água fervendo que amolece a batata é a mesma água fervendo que endurece o ovo. É a condição? Não é a condição. Porque para um vai amolecer, para o outro vai endurecer. Então a aprovação é para nós estarmos mais e mais fortes, ligados em Deus, para vencer todos os embates malignos. Nos capítulos 5, 6 e 7, nós temos o Sermão do Monte, conhecido também popularmente como o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né? Sermão da Montanha. Então eu vejo muitos pregadores falando dessa parte das bem-aventuranças, mas o sermão são os 3 capítulos, tá? 6, 5 e 7. Nós chamamos na hermenêutica de perícope. Capítulo 5, capítulo 6 e também capítulo 7 é a perícope. São todos esses capítulos aí que fazem parte de um único sermão. Provavelmente esse sermão deve ter demorado algumas horas. Não era um sermão de 40 minutos, era um sermão extenso. Mas é a perícope desse sermão, é o bojo, o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Dos capítulos 12 até o capítulo 22 de Mateus, aí a gente vai vendo Jesus curar, vai vendo Jesus libertar, vai vendo Jesus arrancar o demônio dos endemoniados, as legiões, do gadareno, fazendo os mudos falarem.
Então, a partir do capítulo 12 até o 22, nós vamos ter os milagres de Cristo, aquilo que Cristo fez. E no capítulo 28, do 16 ao 20, nós vamos ter a grande comissão. Qual é a grande comissão? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Então, a grande comissão para nós, tem gente que acha que é só para pastor, né? Isso aí que nós estamos estudando nessa aula de número 2 dos evangelhos é uma missão só para pastor. A grande comissão é uma missão só para pastores. Não, é para todos nós. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para todo servo de Deus, é para todo crente essa comissão. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Então você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Jesus disse: em meu nome curarão enfermos. Então você pode impor as mãos sobre a cabeça de alguém e orar e ministrar cura e essa pessoa ser curada na hora. Ah, mas eu não sou nem pastor. Mas aonde está escrito na Bíblia, cara pálida, que tem que ser pastor, tem que ser presbítero, tem que ser missionária, tem que ser diaconisa? Não está escrito na Bíblia isso. Está escrito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi para os discípulos daquela época e é para os discípulos de hoje, que somos nós. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Eu quero ler mais uma parte lá na apostila com vocês, antes da gente finalizar a aula, que é o encontro do leproso com Jesus. Está lá na página de número 7. O encontro do leproso com Jesus. Página 7. Um texto maravilhoso do Evangelho de Mateus. Encontra-se no capítulo número 8. O encontro entre Jesus e um homem leproso. O evento acontece após o Sermão da Montanha, onde Cristo apresenta um contraste entre viver no mundo e viver em Deus. Jesus usa, no discurso das bem-aventuranças, palavras que soam como fraquezas para os ouvidos dos ímpios, demonstrando que as verdades de sua mensagem transcendem as mensagens do mundo, ignorando a ordem e a lei sobre a qual estavam sujeitos o homem leproso. Aproximando-se de Jesus, olha para o homem prostrado e humilde e não apedreja, mas tem misericórdia, purificando. E aqui cabe um maravilhoso paralelo com o texto de Êxodo, nos capítulos 20, 21 e 22. Essa passagem do Antigo Testamento fala de um altar de terra onde deveria ser depositado um sacrifício para Deus. Ouvindo o clamor do povo por sua incapacidade de cumprir a lei, liberasse perdão, podemos perceber que o homem leproso prostrado é em si um altar de terra sendo construído, e a adoração sincera funciona como sacrifício do Senhor. Após curar o homem, Jesus não propõe uma separação da comunidade, mas ele diz para o leproso que o retorne para sua congregação. O texto nos ensina que a lepra não é o que nos impede de adorar, isso é, de prestar culto. Porém, revela-nos que adorar limpo do pecado e da amargura é muito melhor. Interessante, né?
esse encontro de Jesus com o leproso. Porque da mesma maneira que Deus ele cura o físico, aquele homem estava com a sua pele comprometida, tinha lepra. Da mesma maneira que Deus ele cumpre e faz um milagre na saúde física e restabelece o corpo daquele homem, ele também não cura só fisicamente, ele também cura emocionalmente as feridas, as dores, o trauma, a rejeição, a vergonha. Deus ele cura o nosso interior. Deus ele cura o nosso intelecto. Deus ele cura a nossa alma. Deus ele cura o nosso espírito. Deus, quando faz a obra na vida de alguém, ele faz a obra completa. Não é só uma cura física, mas também uma cura emocional. Aquele leproso, ele precisava sim de cura emocional, porque por muitos anos ele não pôde nem adorar na comunidade. A comunidade não tinha a visão do reino, a ética do reino. Mas agora ele estava reintegrado, fortalecido, limpo, não só do corpo, mas também de toda aquela carga, de todas aquelas emoções pesadas, ruins, que ele estava carregando durante anos, anos e anos.